paz do Senhor, queridos irmãos. Quem está falando aqui é o pastor Sérgio da Igreja Cristo Liberta, no bairro do Alto do Farol, em mais uma série da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui já aproveitar então que estou falando da nossa igreja e apresentar aí o nosso templo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos situados ali na rua Elzo Piteri, 131, no bairro Alto do Farol, próximo ali ao quilômetro 18, na cidade de Osasco. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Estamos já com cultos também, dentro das condições aí legislativas em relação à pandemia. E passando isso, você querendo nos fazer uma visita, ou atualmente agora, tem toda a segurança, será muito bem-vindo, tá bom? Quero também aproveitar e apresentar, para aqueles que ainda não conhecem, o nosso querido pastor Alfredo Thiese, sua esposa pastora Lourdes, são os presidentes do ministério e fundadores. Pastor Thiese, o apóstolo Thiese, tem 87 anos, está ativo, trabalhando. Pastora Lourdes também já passou aí dos 80. É um casal, meus irmãos, maravilhoso. Quem não tem a oportunidade de conhecer, não perca essa chance. Faça-nos uma visita e conheça aí nossos queridos pastores, já anciãos, mas ativos na obra do Senhor. Amém? Nós temos a nossa escola dominical. Ela ocorre todo domingo, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Lá na igreja, mas por enquanto está sendo em videoaula durante esse mês. Quero também aproveitar para apresentar a nossa agenda. Às quartas-feiras nós temos o culto de avivamento, às 20 horas. Aos domingos, a nossa escola dominical. Por enquanto está sendo aqui essas videoaulas, mas em breve estaremos juntos também, permitindo Deus. Às 18 horas, o culto da família, já presencial e também com transmissão ao vivo pelas redes sociais. E todo primeiro sábado, a Santa Ceia do Senhor. Está aí, portanto, a nossa agenda. Todos sejam muito bem-vindos em nossa igreja. Nós estamos na série de escola dominical. Esse é o nosso tema, o nosso lema. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A nossa intenção com a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, é justamente ajudar a Igreja do Senhor a não cometer esse erro, que é o desconhecimento das Sagradas Escrituras. E nós estamos passando uma série chamada Maturidade Cristã. Na aula anterior, nós vimos a respeito da operação da graça de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo em relação à lei. Então, a lei e a salvação. Nós vimos então que a lei, ela é normal, elas são mandamentos, a lei é boa, diz a palavra, mas o problema sempre esteve na ação do homem, na incapacidade do homem de cumprir essa lei. Portanto, por isso que ele estava condenado. Não que a lei fosse ruim, nós vimos, mas sim que o homem não tinha a capacidade de cumprir. Veio então Jesus Cristo, a graça, e o que ele mudou? Ele cumpriu toda a lei e trouxe o quê? Uma capacidade, uma capacitação para que o homem pudesse também cumprir os seus mandamentos. Elevou esses mandamentos, como por exemplo, lá podia se odiar os inimigos e amar o seu próximo. Jesus falou: olha, amai o próximo e amai os seus inimigos também. Então, Jesus elevou o grau de exigência do comportamento humano, só que ele deu condições de salvação. É aí que entra, então, a incapacidade humana. Nós vimos também como funciona toda a relação humana em relação a Deus. Ele não tem condições de agradar a Deus. Nós somos maus por natureza. O homem geralmente estraga quase tudo que pega, o homem natural, até que venha o quê? Uma reforma, venha uma ação transformadora na vida desse homem. Foi quando então nós falamos do agir do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o acompanhamento do Espírito Santo na vida desse homem no processo de salvação. Tá bom? Então aí uma pequena recapitulação para quem não assistiu à primeira aula, mas ela está aí também nas nossas mídias sociais. É só pegar e assistir, porque é uma série. Então a primeira aula, hoje nós daremos sequência, tá? E depois falaremos ainda de mais 2 temas em cima dessa série, Maturidade Cristã. Hoje trataremos do assunto, o agir do Espírito Santo na salvação. Então foi o último tópico que nós vimos na aula anterior, e agora nós vamos entrar em alguns detalhes aqui, como o Espírito Santo age na vida do cristão em relação à salvação. Você sabia que o Espírito Santo, o principal papel dele
levar o crente para o céu. Eu acredito em Jesus Cristo, acredito na palavra de Deus, acredito na obra redentora. E agora? Deus não nos deixou. Veio o Espírito Santo justamente para fazer parte desse processo e conduzir essa igreja, conduzir esse cristão até o ponto final. Então, o início da caminhada cristã aqui é apenas o ponto de largada. E o Espírito Santo tem o papel de nos levar até o final. Então, geralmente associamos mais a pessoa do Espírito Santo aos dons, ao fruto do Espírito Santo, o seu agir nos cultos, mas o papel dele é bem mais abrangente e é disso que nós falaremos aqui nesse nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós abordaremos, portanto, os seguintes tópicos: o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo e os elementos da salvação. Então, esta é a base aí do nosso estudo de hoje: o selo, o penhor e os elementos da salvação. Vamos já ao primeiro tópico: selo de Deus, o selo do Espírito Santo. O selo era um sinal de propriedade. Então, o selo era utilizado antigamente em cartas, identifica, né, até hoje, quem está enviando aquela carta, quem é o proprietário, quem é o emitente daquela carta. Ele era utilizado em objetos, porque sinalizava quem era o dono daquele objeto. Era utilizado, por exemplo, em animais, através de marcas. Tá? Era autorizado também em mensagens reais, através da marca do anel do rei, de uma autoridade, de um imperador. Então o selo tinha muitas finalidades importantes, sempre acompanhou a sociedade, e ele principalmente traz essa conotação aí de propriedade. Então você vê, por exemplo, uma marca qualquer, você vê um selo de autenticação, um selo de validade, tá? Um selo que garante, por exemplo, a qualidade daquele produto. Então o selo ele tem várias finalidades e na Bíblia não é diferente. E quando se trata do Espírito Santo, é a própria pessoa do Espírito Santo, essa é a diferença. Então não é que ele vem e ele marca o cristão com selo, como às vezes alguns irmãos chegam a pensar, né, que o selo é o batismo do Espírito Santo que marcou aquela pessoa. Não, o selo é a própria pessoa do Espírito Santo, pelo que dá para a gente ver na Bíblia. Hoje nós vamos mostrar aqui algumas coisinhas nesse sentido, tá bom? Notem que uma passagem interessante aqui, que fala de uma das finalidades do selo, e para ver que o selo é algo realmente muito antigo e tratado já há muito tempo pela palavra de Deus. É uma passagem que está em Jeremias 32, 9 e 10, diz assim: assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. E é interessante, meus irmãos, como a Bíblia é atual, né? Dando sequência nessa leitura, depois ele envolve cartório, envolve cópias, um negócio extremamente atualizado. Isso nós estamos falando do Velho Testamento lá em Jeremias. Mas mostra aqui uma das finalidades do selo que nós estávamos falando. Tá? Então o selo era usado também na compra e venda, né? No fechamento de negócios. E aqui é uma palavra, inclusive, profética, uma palavra simbólica. Deus orientou o profeta Jeremias para que adquirisse esse campo, que estava num momento difícil, toda a terra, e a aquisição desse campo e a restauração desse campo era um simbolismo da bênção do Senhor sobre o seu povo. Então nós temos aqui, então, uma das finalidades do selo. E a palavra do Senhor diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, veja bem, com o Espírito Santo. Não o Espírito Santo veio e colocou um selo. Isso se fazia lá, quando se falava de objeto, de animais, de uma propriedade. O Espírito Santo não. Ele é o próprio selo da promessa. Tá vendo? Então, a partir do momento da aceitação de Jesus Cristo, para que a igreja não fique no mesmo impasse do povo do Velho Testamento, que qual era o impasse lá? Falta de capacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Então o Espírito Santo falou: eu vou morar nele.
Por isso que hoje o Espírito Santo mora na vida do crente. Para quê? Para que ele possa capacitar o crente a ser um super-homem, uma super-mulher? Não. A obedecer a palavra de Deus. Nós temos aqui ainda, Pedro respondeu em Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E depois, receberão o dom do Espírito Santo. Então nós estamos falando da pessoa dele. Note que a condição era o quê? O arrependimento. E em seguida a profissão de fé, que naquela ocasião o batismo era em nome de Jesus Cristo. E em seguida já vinha o Espírito Santo. Então, após a aceitação, o Espírito Santo já vinha em seguida na vida do cristão. O apóstolo Paulo foi isso, foi assim. 3 dias depois da sua conversão, Ananias foi lá, orou por Paulo e o Senhor o encheu do Espírito Santo. Lá também, na ocasião na casa de Cornélio, eles aceitando a palavra ali, Pedro ainda pregando para eles, no mesmo culto ali já veio o Espírito Santo sobre a vida deles. Então, após a aceitação da salvação, esse selo já acontece na vida do cristão, justamente para capacitá-lo de obedecer, para obedecer a Deus. Mais uma passagem, João 1:31, 1:33, diz assim: e não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então notem que na vida de Jesus Cristo ocorreu a mesma coisa que ocorre na vida do cristão hoje. O próprio Jesus também foi batizado e em seguida ele também precisou da ação do Espírito Santo. Não tem, meus irmãos, como nós desassociarmos a capacidade de obedecer a Deus e a capacidade de adquirir a salvação, desassociarmos do agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem proporciona tudo isso. E o Senhor utiliza inclusive esse símbolo de propriedade, chamado selo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mais uma passagem, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então veja que o assunto agora ficou bem, chega um momento que a gente tem que decidir a caminhada cristã mesmo. Tá? Então o apóstolo aqui foi mais a fundo agora e diz, quem não tem o Espírito do Espírito Santo não pertence a Cristo, não pertence ainda à obra redentora e salvadora de Jesus Cristo. Então este é o selo do Espírito Santo, ele vem para confirmar toda esta obra chamada salvação. Nós quero apresentar agora também um outro simbolismo chamado penhor. Tá? Penhor, a garantia do Espírito Santo. Então nós falamos do selo, mas a palavra de Deus fala também de penhor. Então são dois simbolismos do agir do Espírito Santo na vida do cristão. Penhor significa garantia, utilizado em operações de compras e vendas, contratos futuros, como sinal de alguma aquisição. O penhor também é a própria pessoa do Espírito Santo. Então note que interessante Deus utilizar esses dois simbolismos, selo, posse, penhor, garantia. Tudo isso associado a esse novo momento passado à lei chamado graça. Muito interessante isso, né, meus irmãos? Agora, penhor é um assunto que já vem lá de trás também, viu? Eu vou ler aqui em Deuteronômio uma passagem, veja que interessante. Deuteronômio 24, 10, 11. Olha como a Bíblia já falava de penhor também lá atrás, ó. Uma passagem da lei. E veja que interessante, ó. Veja como a lei não era ruim. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, eu emprestei lá um dinheiro para um amigo. Não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Então eu não vou invadir a casa dele, ó amigo, quero como garantia sua geladeira. Não, a Bíblia diz para eu não fazer isso. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Deuteronômio 24, 10 e 11. Muito interessante. E na sequência da leitura ainda vai mais. Diz assim, ó. Agora, se for uma pessoa carente e o penhor for uma coberta, for uma roupa, na noite vá e devolva. Deixe ele passar a noite com aquilo. Assim você terá cometido um ato justo. Maravilhosa passagem. Então, para a gente ver o quê?
a atualidade da Bíblia. A palavra de Deus, ela é atual. Penhor nada mais é do que garantia. Isso aqui você vai no banco, é essa operação aqui que está falando aqui. Ó. Você pega um empréstimo, dá uma casa como garantia, dá um carro, quem é um empresário dá suas duplicatas, dá seu maquinário. É exatamente a Bíblia já há muito tempo já falava. A palavra de Deus, ela se renova e ela é atual. Amém? Então está aqui o princípio do penhor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor. Ele funciona como essa garantia. Como assim? Vejamos aqui em 2ª Carta aos Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade, olha aí, ó, o princípio do selo, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então aqui nós temos as duas figuras juntas aqui, ó, que coisa maravilhosa. Então ele nos selou, é meu. E garantia para completar a obra, garantia da entrega futura, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a garantia, por isso que ele não selou, por isso que ele não nos deu um penhor. Ele é o próprio selo e ele é o próprio penhor, a própria garantia do quê? Do complemento da obra salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso que a salvação não é um empenho, um esforço só do homem. Eu posso me salvar? Não, ninguém pode se salvar. O Espírito Santo nos conduz se nós dermos lugar. Amém? Mais uma passagem, 2ª Carta aos Coríntios, sobre penhor. Pois enquanto estamos nesta casa, quer dizer, neste mundo, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos na nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o quê? O Espírito como garantia do que está por vir. Então a nossa vida eterna tem uma garantia já hoje aqui no céu. Deus é tão maravilhoso, meus queridos, que além de ter feito essa obra maravilhosa, esse plano extraordinário através de Jesus Cristo, ele falou, mas ainda tem mais. Eu vou dar para vocês uma garantia de que o que eu estou falando para vocês é sério e eu vou cumprir a minha palavra. Vou deixar o Espírito Santo aqui morando com vocês. Coisa espetacular. Quero falar agora, então nós vimos sobre selo e sobre garantia. Vamos entrar agora nos elementos da salvação. São componentes da salvação. Eu aceitei Jesus, eu já entendi, eu aceito. E agora? Agora existe o que? O desenvolvimento de elementos da salvação. Porque nós agora ganhamos uma nova vida. Temos uma nova fé, tudo novo. Como ficará? E outra coisa, veremos o seguinte, como o Espírito Santo opera, tá? Através o quê? Desse simbolismo de selo e de penhor, de garantia. E veremos que todos os elementos da salvação são operados pelo Espírito Santo. Vamos ao primeiro? Arrependimento. Vocês estão vendo aí na tela. O que é o arrependimento? Total mudança de pensamento sobre o pecado e a descoberta de que precisa de um Salvador. Então isso aqui é o arrependimento. É o primeiro elemento da salvação, o processo de salvação. E é o Espírito Santo quem faz isso. Quer ver? Ó? O Espírito Santo opera o arrependimento. Leia aí comigo, vocês estão vendo aí São João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então notem que a operação do arrependimento é o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo quem toca no coração. Vamos abrir nossos corações. O que eu preciso fazer então? O que o pecador precisa fazer? Abrir o seu coração. E o Espírito Santo vai o quê? Trazer este quebrantamento de arrependimento na vida dele. Da salvação. Fé é dizer sim a Deus e à salvação. O que é fé? É dizer sim, eu acredito nesse Deus, sim, eu acredito nessa salvação. Porque eu vi através do arrependimento que eu preciso dela. E agora a fé é quem vai o quê? Elevar o homem, elevar o cristão para esta salvação. E ele vai dizer um sim a Deus. E quem opera a fé salvadora? Vamos ver. Primeira carta aos Coríntios 12, 3. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, através de quem? Do Espírito Santo, diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor,
que é a declaração de fé para a salvação, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Então note que é o Espírito Santo que opera a fé salvadora. Mas por que tanto agir do Espírito Santo? Para não termos o mesmo problema que tínhamos na época da lei. Porque se tivéssemos só os mandamentos de Jesus, nós não conseguiríamos também. Agora nós temos o Espírito Santo operando a salvação em nossas vidas. Fale com Ele, ainda hoje. Ore a Ele e diga: Espírito Santo, completa a obra em minha vida. Terceiro ponto, terceiro elemento do processo de salvação, conversão. E o que é conversão? Está aí também para você a definição. É uma mudança de forma e natureza. Virar-se para a direção oposta. Manifestação externa da regeneração. Falaremos daqui a pouco da regeneração. Então a conversão é o quê? Mudança total. Você está indo numa direção e agora vai para outra direção. Mas como eu consigo isso? Não se preocupe, o Espírito Santo também pode cuidar disso para você. Está lá escrito em Efésios 3:16, 17a. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações. Então, lá no íntimo, a mudança interior, quem pode operar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que Cristo, de fato, more no coração. O coração é o quê? O centro da vontade. Então, Cristo morar no coração eu vou passar a sujeitar a minha vontade, a dialogar a respeito da minha vontade com Ele. E Ele vai começar o quê? A ser Senhor da minha vida, dirigente da minha vida. Nós vamos caminhar numa comunhão. Aliás, meus irmãos, esse simbolismo de selo e penhor, não sendo um selo e uma garantia dada pelo Espírito, sim, ele próprio sendo o selo e a garantia, isso aqui leva à comunhão, à caminhada com o Espírito Santo. Por isso que ele próprio é o selo e a garantia. Vamos lá. Quarto elemento do processo de salvação que ocorre na vida de um cristão é a justificação. E o que é a justificação? Está aí na tela também. É a solução do problema do pecado diante de Deus. Havia um problema, não para Deus, para mim. Eu tinha um sério problema. Eu era pecador, perdido, não tinha condições de mudar esse quadro e eu não tinha como ser justificado. Então, Deus resolveu isso através desse agir maravilhoso dos três. Deus planejou, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo levará até o final o plano. Mas fechou a condição de miserabilidade da humanidade de uma maneira extraordinária. Hoje é aceitar e caminhar nessa comunhão com o Espírito Santo. Vamos falar de justificação aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios 6:11. Está aí para você ver também, ó. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido salvos, lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha só, irmãos, quem opera então a justificação? A justificação veio através do sacrifício de Jesus Cristo e o Espírito Santo é quem o quê? Revela isso ao homem e diz: você hoje é justificado. E não permite que restem traumas passados, traumas do pecado, peso de consciência, sinal de fracasso, nada disso. Porque a voz do Espírito Santo está dizendo hoje: você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Isso é obra do Espírito Santo também. Quinto elemento da salvação é a regeneração. Agora a regeneração. O que é a regeneração? Está aí, ó. Formar novamente um novo ser. Regene. Então, é um novo gene. Um gene agora transformado. Um novo homem. Uma regeneração. Então, é uma nova criatura agora sendo formada. De uma vez só. Saí do culto, levantei minhas mãos e falei: pastor, eu aceito Jesus, eu aceito. Ali já sai regenerado? Não. Por isso que precisamos do Espírito Santo. Ele vai trabalhando dia a dia.
regenerando, fazendo de nós o que? Novas pessoas. A Bíblia diz, nova criatura. Veja a atuação do Espírito Santo na regeneração também. Está escrito em João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Não houve o novo nascimento. E o novo nascimento é o que? Através da água, mas através também do Espírito Santo. Por isso que sempre a gente vê os exemplos da Bíblia, essas duas ações caminhando juntas. O batismo, vinha o Espírito Santo. O batismo, vinha o Espírito Santo. Para quê? Para iniciar toda essa obra restauradora de que nós estamos falando aqui. São os elementos da salvação. Então tem vários pontos que precisam ser desenvolvidos em nossas vidas e que nós não conseguimos sozinhos. Agora, com o Espírito Santo, sim, isso é possível. Graças a Deus por ele. Outro elemento, a adoção. Somos aceitos na família de Deus. Glória a Deus por isso. A adoção, meus irmãos, é o acolhimento de Deus. Vem cá, filho, você não está sozinho. Você agora tem uma nova família. Você agora vai fazer parte da minha família. Minha família aí na terra e minha família celeste. Vou te apresentar novas coisas. Você não é mais agora um sozinho no mundo, um órfão. Não, eu estou te acolhendo. Você está sendo adotado diretamente por mim. Este é o processo de adoção. Mas, irmão Sérgio, onde é que entra o Espírito Santo nisso? Vamos lá. Romanos 8 está aí para você acompanhar. 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Amém. Glória a Deus. Para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, quem testifica? O Espírito Santo. Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, só a voz do Espírito Santo pode trazer essa convicção interior de que realmente você é especial, de que você é filho, de que agora você faz parte de uma nova vida, de uma nova família, já foi regenerado, já foi justificado. É um novo processo. O processo o quê? De adoção. Uma nova família. Somos partes da família de Deus agora. Glória a Deus. E agora já o penúltimo elemento da salvação. São as operações do Espírito Santo em relação à salvação. Porque da grande diferença entre a graça e a lei. Hoje nós temos alguém que nos mostra o caminho, conforme profetizou o profeta Isaías. É alimentar a nova natureza. O que é santificação? É alimentar a nova natureza. Porque quando houve a regeneração, quer dizer, um novo homem, não morreu aquele velho homem. Por isso que precisa agora do processo de santificação, que é o quê? Eu vou atender a nova criatura, vou atender ao novo homem, ao novo chamado, a nova voz que fica aqui me orientando. Esse é um processo de santificação. E a cada dia você vai se fortalecendo e se santificando mais. E é uma obra do Espírito Santo também. Romanos 15, 16 diz assim, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. O apóstolo Paulo falando que ele é um ministro chamado para os gentios, para o povo não judeu. Com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Ok? Para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados por quem? Pelo Espírito Santo. Então notem que a obra de santificação, que é o quê? Dar voz, dar vez, ter novas atitudes segundo o novo homem que foi regenerado. E não segundo o velho homem que continua vivo. Então eu preciso o quê? Ouvir agora o novo. Como se ouve o novo homem? Em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz a santificação. Amém? Por isso que às vezes não conseguimos. Mas vamos nos entregar cada vez mais. O Espírito Santo está aqui em minha vida. Inicia todo esse processo em minha vida. Novamente estude isso aqui. Veja com calma. Tem muitas outras passagens. É que nós estamos aqui mostrando a base, devido ao tempo e tudo mais. Mas aprofunde-se nisso aqui, diga Espírito Santo. É isso que eu quero para a minha vida. É muito mais importante do que qualquer outra coisa, meus irmãos. Porque aqui está a base da salvação. E por último, a glorificação. O que é a glorificação? Notem aí a definição. É a salvação no futuro. É o fechamento
É o fechamento, é o grande finale. Quer dizer, o fechamento da obra, da missão do Espírito Santo, de tudo isso que nós estamos falando. E a Bíblia diz lá em Romanos 8:23 e depois o verso 30, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias de quem? Do Espírito. Ele está falando do Espírito Santo aqui. Também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Olha o passo a passo, olhem os elementos da salvação nessa passagem aqui de Romanos. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glorificou. Jesus mesmo teve um processo de glorificação após sair aqui da terra. Ele também foi glorificado, novamente, depois da obra redentora dele. E o mesmo processo acontecerá conosco. E lá também foi o Espírito Santo quem realizou. Aqui também a igreja do Senhor passará, o cristão passará pela glorificação. Será o fechamento de toda essa obra do Espírito Santo que nós estamos falando. Amém, meus irmãos? Aqui está então o nosso segundo estudo. Quero apenas deixar como mensagem final uma passagem que está em primeira carta aos Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 19, muito simples, a mensagem é muito direta: não extingais o Espírito Santo. E algumas versões diz para nós não apagarmos o Espírito Santo. Então se relacione com o Espírito Santo, peça para ele te ajudar, peça para ele desenvolver esses elementos da salvação. Vamos cada vez mais pedir: Senhor, esteja comigo, Senhor, nos abençoe, Senhor. Senhor, dia a dia. E essa comunhão, meus irmãos, é diária. Por isso, o símbolo selo e o símbolo garantia, o símbolo penhor. Porque ele está em nós e ele é uma garantia de que esse processo todo de salvação de Deus ocorrerá em nossas vidas, no nome de Jesus. E antes de orar, encerrando esta aula e fazemos uma oração por todos, eu quero aqui dar 2 dicas sobre esse assunto. Um é um livro de Francis Chan, O Deus Esquecido. E nesse livro ele trata justamente disso, que é tentando reverter a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Então está aqui, O Deus Esquecido, revertendo a trágica negligência para com o Espírito Santo. Um livro muito bom sobre esse assunto. E quero também recomendar uma mensagem que está no YouTube. Pode procurar lá nas mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana ali de Pinheiros, muito conhecido, a ação do Espírito Santo. Então estão aí essas 2 dicas para vocês, para também navegarem e se aprofundar um pouco mais nesse tema de hoje. Amém? Vamos agora orar no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este momento, por essa oportunidade. Senhor, meditamos na Tua palavra, que o Espírito Santo, esse maravilhoso Espírito Santo, que opera, Senhor, a salvação, Senhor, que opera os elementos da salvação, que não nos deixa, Senhor, mas Ele é o nosso selo, Ele é o nosso penhor, a nossa garantia, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais e mais na vida, Senhor, dos Teus filhos, que ouviram, que estão assistindo esta palavra nesse momento, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos irmãos, até a próxima.